Águas que carregam desenvolvimento, história, potencialidades e problemas de uma região. Águas que abastecem, irrigam, encantam e geram energia. Águas estratégicas para o Espírito Santo. Águas que dão vida. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre as águas do rio Santa Maria da Vitória. O rio Santa Maria da Vitória é o responsável pela povoação da região serrana capixaba. Foi através dele que, a partir de 1857, os imigrantes começaram a chegar na região. Suíços, austríacos, luxemburgueses, holandeses, italianos, alemães e pomeranos se uniram aos portugueses, índios e negros que já habitavam a colônia, até então conhecida como Porto de Cachoeiro. As canoas eram um meio de transporte que levavam pessoas e mercadorias pela estrada líquida. O que é interessante para o Rio Santa Maria quando ele passa a ser a via de escoamento da produção de café dessa região. Quer dizer, eu diria que antes dele se tornar uma via de escoamento, ele foi também uma via de acesso à ocupação do interior. Porto de Cachoeiro, hoje o município de Santa Leopoldina, chegou a ser a segunda maior colônia do Império. O próprio imperador, em visita ao Espírito Santo, foi até lá. Viajou uma noite inteira de canoa pelas águas do Santa Maria para chegar em Santa Leopoldina. Dom Pedro II se encantou com o Sumidouro do Funil, local onde o rio se esconde debaixo de pedras e reaparece centenas de metros à frente. Graças ao rio, ao rio Santa Maria, Santa Leopoldina foi o que foi, a terceira maior colônia em termos de população, os imigrantes chegaram de canoa, Os imigrantes vieram pelo rio Santa Maria, o que tinha de melhor na economia da região, em termos de lali, cristal, concertina, comida, vinha em cima de canoas, e como o café que é aqui produzido também descia do rio Santa Maria em canoas. As imensas canoas desciam o rio carregadas com café produzido na região e subiam com mercadorias trazidas da capital. Na época das canoas, nós descia com a canoa carregada, pegava lá embaixo, tinha estivador, descarregava. Se não tinha, nós mesmos tirava o saco, descarregava a canoa. Através do rio Santa Maria da Vitória, tornou-se possível o crescimento tanto na região serrana quanto da capital, que lucrava com o comércio do café. São visíveis nos municípios da bacia as marcas herdadas dessa época. Em Santa Maria de Jetibá, a forte colonização pomerana é percebida nas características físicas predominantes nos moradores da região e na língua, conservada pelos descendentes. Alguns, mais antigos, nem sequer falam português, só se comunicam em pomerano. Ja, dan moeten wij oppassen dat ons niet het water afwaardt uit. We moeten wel groen blijven uit. Dat ons water immer rein blijven uit. Dat we geen krankheid in het water krijgen. Immer galhas de water drinken. O casario antigo da rua principal de Santa Leopoldina não deixa esquecer a época em que o lugar ainda era Porto Cachoeiro e as canoas desbravavam o rio. A população também é, em sua maioria, descendente de europeus. Comunidades como a do Tirol preservam as tradições do país de origem. Hoje se tem uma noção de preservação maior do que se tinha antigamente. Tanto que há alguns anos atrás, ou melhor, uma década ou duas, o próprio governo do estado fez com que abrissem todas as várzeas daqui da região, de Linhares, de Santa Maria e outros lugares. O próprio governo investiu para que todas essas terras produtivas pudessem ser aproveitadas, e com isso hoje a vazão dos rios é muito menor do que elas eram na época.
A comunidade quilombola do Retiro, também em Santa Leopoldina, a região de Queimados, na Serra, e de Roda d'Água, em Cariacica, nos lembra que na bacia do Santa Maria a escravidão esteve presente. Os descendentes dos negros escravos mantêm a tradição de fabricação da farinha, mas lembram que o Santa Maria não é mais o mesmo. O rio mudou muito. Quando eu era garoto, esse rio aí era tão cheio que a gente não dava para passar nele assim, tinha que passar nadando. Agora não, agora pode passar de qualquer jeito, que ele é muito baixinho. O Congo, tradição capixaba, também está presente em quase toda a bacia do Santa Maria da Vitória. Outras duas tradições capixabas se mantêm graças aos recursos do Lameirão, região de manguezal formada pela foz do Santa Maria. As paneleiras utilizam o tanino, que é a casca de uma das árvores do mangue, para tingir a panela de barro. O siri das desfiadeiras também vem do Lameirão. O mar passava aqui pertinho. Aí nós pescávamos na beira da praia mesmo, aquele siri, cada um siri bonito. As águas que levaram pessoas para a região serrana também serviram como estrada de volta. Com a decadência do café, a família de Dona Maroca voltou de Santa Leopoldina para Vitória em busca de melhores oportunidades e voltou pelas águas do rio Santa Maria. Eu vim com meu pai e minha mãe na canoa de cachoeiro, que trazia café de cachoeiro para Vitória. Percorrendo 122 quilômetros, a bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória abrange 5 municípios: Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica, Serra e Vitória. As nascentes principais estão no distrito de Alto Garrafão, em Santa Maria de Jetibá. Dentre os maiores afluentes do Santa Maria da Vitória estão os rios Posmouser, São Luís, da Prata, Bonito, Timbuí, Mangaraí, das Pedras, Caramuru e Duas Bocas. Da nascente até a ponte que corta o município de Santa Leopoldina, o Santa Maria é encachoeirado. Nesta parte inicial, ele possui 2 represas, criada para a construção de hidrelétricas. A partir de Santa Leopoldina, o rio é navegável até Vitória. O rio Santa Maria gera renda em diferentes atividades econômicas. Vem dele a água que abastece algumas das mais importantes indústrias do estado, localizadas em Vitória e na Serra. Da bacia do Santa Maria vem a água que abastece os municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Serra, parte de Cariacica e parte continental de Vitória. Isso significa que 450 mil pessoas diariamente utilizam os recursos desse rio. A importância do comitê é nós envolvermos todas as pessoas que têm alguma ação ligada aos municípios que abrangem a bacia do Rio Santa Maria estarem envolvidas, né? O poder público, os usuários e a sociedade civil. Então nós temos aqui um fornecimento de um produto essencial para a produção dessa indústria e a gente tem que saber como lidar com isso aqui e que relação vai existir entre quem preserva e produz a água aqui e quem utiliza essa água. Acho que essa é a importância do comitê e as pessoas que estão envolvidas nisso, né, a participação delas é fundamental para o bom andamento e desempenho dos trabalhos do comitê da bacia do Rio Santa Maria da Vitória. A geração de energia elétrica também está entre as potencialidades da bacia. 2 usinas hidrelétricas estão instaladas no leito do Santa Maria. As águas desse rio também são fundamentais para a irrigação de lavouras na região serrana. As granjas de Santa Maria de Jetibá, que é o 2º maior produtor de ovos do país, são abastecidas com a água da bacia. Nesse sistema não existe perda residual de água, que nos galpões tradicionais existiam antigamente, que toda a água era por sistema de calha e essa água residual ia para o rio. Hoje isso não ocorre mais, tá? Usa-se um sistema de níplo que aproveita 100% dessa água. Inclusive houve, vamos dizer assim, uma economia muito grande de água utilizando esse tipo de galpão.
A beleza do rio ajuda a desenvolver o eco e o agroturismo, gerando renda para pequenos e médios proprietários de terra. Sem água aqui o agroturismo não funcionaria, né? Primeiro que ela é uma riqueza, né, que gira em torno das Três Marias e o Mestre Álvaro. E segundo que a gente está podendo ajudar os vizinhos com a água, a nossa plantação. O turista vem, né, e ele pode dar um passeio, fazer trilhas e tudo mais, e tá tomando banho, né? Então eu acho que a água é tudo. Quando a gente viu que tinha potencial para o turismo, então a gente tentou desenvolver trilhas e desenvolver a trilha da Pedra do Garrafão e a outra trilha também aqui na propriedade. Foi aí que assim, as pessoas começaram a procurar e aí a gente fez esse trabalho ligando a Pedra do Garrafão, mais a questão da Mata Atlântica, junto com a exploração do turismo da propriedade. Apesar de toda essa importância histórica, cultural e econômica, o descaso dos capixabas com o rio Santa Maria da Vitória é grande. A poluição tem duas fontes principais. A primeira é o esgoto, tanto doméstico quanto industrial. Não é difícil enxergar canos e manilhas despejando o esgoto sem nenhum tipo de tratamento dentro do rio. A segunda fonte de poluição é o agrotóxico, muitas vezes utilizado de forma incorreta por agricultores. Quando chove, o agrotóxico é todo carregado para dentro do rio. Na maioria dos tratamentos, né, que a gente tem, não só no Espírito Santo, mas no país também, esses agrotóxicos não são removidos na estação de tratamento de água. Então eles precisam de tratamentos complementares aos que hoje existem para o tratamento de água, para tornar a água potável, para enquadrar essa água com relação aos agrotóxicos, enquadrar dentro do padrão de potabilidade vigente no nosso país. Toda essa poluição causa perda de biodiversidade e o encarecimento no processo de tratamento da água que vai abastecer as residências. Nessa região, a gente tem um crescimento intenso, exagerado de alguns tipos de algas, que é o que a gente mais escuta falar, né? Algumas consideradas cianobactérias. Né? Então, esse desenvolvimento acelerado ele pode promover, sim, maiores custos no tratamento da água. Uma alternativa ao uso de agrotóxicos nas lavouras é a agricultura orgânica. Além de ser mais saudável para o consumo humano, este tipo de agricultura não polui a bacia. O futuro é o orgânico. A gente olhando assim, o que o pessoal ainda está fazendo com a natureza é uma coisa que ainda é triste, muito triste ainda. Então, a esperança da gente mesmo é inverter isso aí. Agora a gente não sabe quando. Como já disse antes, tem muita coisa ainda para ser feito. Outro grave problema enfrentado pelo Santa Maria é o assoreamento, ou seja, o acúmulo de detritos no leito do rio. O assoreamento é causado principalmente pelo desmatamento dos topos de morro e das matas ciliares. Sem essa vegetação, quando chove, a água não é absorvida pelo solo, caindo cheia de resíduos diretamente no rio. Quando chove, a água fica suja, né? Então a gente quase não pode aproveitar assim, jogar verdura. E quando falta água, a gente faz uma corte, então a água some e vai para o rio, tem pouca água e não dá. Os problemas são muitos, mas ainda dá tempo de recuperar o Santa Maria da Vitória. O Comitê de Bacia Hidrográfica foi instituído por lei federal. Ele é formado paritariamente pelos 3 segmentos sociais: poder público, sociedade civil organizada e usuários, ou seja, empresas ou pessoas que utilizam a água em seu processo produtivo. O Comitê de Bacia Hidrográfica é o grande parlamento das águas, é o canal de participação em que você, cidadão, e você, produtor rural, industrial, agricultor, pode participar na gestão das águas do Rio Santa Maria da Vitória. Cabe ao comitê decidir tudo o que está relacionado aos recursos hídricos da bacia. Ele tem como atribuições definir a cobrança pelo uso da água e os valores a serem cobrados.
propor critérios para a outorga da água, arbitrar os conflitos relacionados aos recursos hídricos da bacia, entre outras. As decisões do comitê são muito importantes porque têm força de lei. O Comitê de Bacia do Rio Santa Maria da Vitória foi formado em 2005 e já está atuando. Por que o rio hoje, você olha, o rio não está recuperado, está tão degradado? O esgoto caindo dentro do rio, não é isso? Assoreamento caindo dentro do rio. Por que acontece isso? As margens, as encostas todas sem tratamento, sem mata ciliar, não é? Se existem tantos órgãos, por que isso não foi atingido até hoje? Exatamente porque cada um desses órgãos aponta para um lado, não se conversam, não se integram, e o trabalho principal do comitê, como no comitê todos esses órgãos têm assento, dentro do comitê eles vão ter que se integrar, eles vão ter que se encontrar e combinar uma política comum. O Comitê de Bacia foi criado para recuperar e cuidar do rio Santa Maria da Vitória, mas ele não pode fazer isso sozinho. E cada um de nós temos que fazer a nossa parte para que a beleza deste rio continue abrindo corações. O coração como que se abre quando o olhar vagueia pelo horizonte sobre o verde e as montanhas cobertas de florestas e, principalmente, os estreitos entre as montanhas onde o Santa Maria salta, pulula e espuma. São incansáveis suas variações. Eu gostei de ver barqueiro lá no balanço do mar. Eu gostei de ver barqueiro lá no balanço do mar. Vem descendo, vem descendo, vem descendo devagar. Casa que não tem peneira, meu chapéu coafubá. Vou-me embora que é tarde, eu não posso demorar. Amanhã é dia santo, conversamos devagar. Que amanhã é dia santo, conversamos devagar. Amanhã é dia santo, conversamos devagar.